Olá, nesse vídeo a gente vai fazer um passo a passo de como utilizar o módulo de produção no Sensio, desde os cadastros iniciais até as configurações, até finalizar uma ordem de produção e analisar ali os relatórios disponíveis. Então, a gente vai começar pelo cadastro básico dos produtos, dos itens, né? A gente vai vir aqui em cadastros, itens, e eu vou começar adicionando um item aqui. Primeiro, eu vou adicionar um produto, né? Vou colocar um produto, por exemplo, a mesa 100. E não vou colocar custo porque a gente vai calcular isso automático a partir da composição. Vou colocar só o preço, vamos supor que custa R$600, que o preço é R$600. Posso preencher os outros campos aqui também, de categoria, marca, preço mínimo, estoque. Por enquanto eu vou deixar tudo em branco mesmo e vou salvar. Agora eu vou criar os componentes dessa mesa, né? Ou seja, a minha composição. Eu posso criar, por exemplo, se essa mesa ela é dividida, por exemplo, no tampo e nos pés, eu posso criar esses produtos intermediários e aí a gente vai ter uma árvore, né, mais completa ali com vários níveis, ou eu posso criar direto já as minhas matérias-primas ali, então tipo madeira, né, a tinta, as ponteiras ali, o que, né, for necessário ali para eu poder produzir os parafusos, o que for necessário para eu produzir aquela mesa ali e já jogar tudo no item mesa, ou, né, na maneira de vários níveis. Eu vou colocar aqui alguns níveis, só para a gente poder entender. Então, vou colocar tampo de madeira, reais. Vou mudar o tipo aqui para matéria-prima. Vou salvar também. Agora eu vou cadastrar, clicar aqui em criar outro item. Vou colocar aqui madeira de eucalipto. Aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui o comprimento cúbico e salvar. Agora eu vou cadastrar os pés. Eu posso colocar que é um produto em processo, porque ele basicamente é um produto, é um item intermediário, né? O pé de madeira eu não vendo ele e também não compro ele. Ele é um subproduto ali do meu processo produtivo. Assim como o tampo de madeira eu poderia ter colocado ali. Isso aí é mais para gente, para ficar mais fácil depois de filtrar, fazer relatórios e tal, enfim, de estoque, de produção, esse tipo de coisa. Agora eu já tenho alguns componentes básicos aqui, eu posso voltar lá em cadastros, itens, pesquisar a minha mesa. Aqui embaixo, mesa 100. Eu vou vir aqui em ações, editar. Vou vir aqui na aba composição e vou colocar, né, aqueles itens ali. Primeira coisa eu vou colocar o meu tampo. Madeira. Então, depois pé. De madeira. Vamos ver se baixa. Madeira. Vou colocar aqui. E os pés são 4. Então ele já calculou automaticamente para mim o tampo, né? Assim, coloquei um preço não real lá, mas ele já calculou aqui. Então 4 vezes 50, 200, mais os 10 aqui deu 210. O meu custo aqui ele já vai atualizar aqui. Ele já vai calcular automaticamente. Por isso que eu não coloquei o custo dele. Agora ele já vai atualizar aqui para o meu valor ali. Outra coisa que a gente vai fazer agora é no tampo, no pé, colocar também a composição, que seria basicamente a madeira em si. Madeira de eucalipto. Então vamos supor que aqui na madeira de eucalipto eu gaste 0,1 metro cúbico, né, para fazer esse tampo aqui. Eu vou salvar.
Basicamente, o que ele vai fazer agora é uma árvore completa. Então a gente pode ir lá, cadastro os itens. Eu não vou nem colocar no pé, não, só no tampo, só para a gente poder observar aqui de maneira mais simples. Então eu vou vir aqui na aba composição e ele já montou para mim, tá vendo? Então tenho mais de um nível de composição aqui, onde eu já posso começar a produzir esse produto. Vamos supor que isso aqui já está, né, pronto aqui, essa minha árvore, eu já posso começar a produzir esse produto. Algumas distinções importantes agora, né, antes de eu começar a realmente produzir, são as configurações. Então depende um pouco de como que a minha empresa ela funciona. Vamos lá. Se eu crio uma ordem de produção, né, onde eu já lanço aqui a mesa completa, né, e eu já vou produzir ela completa. Basicamente, geralmente o que eu estou fazendo é tirar, né, a madeira de eucalipto, ou seja, o último nível da minha árvore ali, o nível mais de baixo da minha árvore. Pode, se tiver vários aqui, vão ser vários, né? Então, e tirar isso do meu estoque e no final das contas entrar com a mesa. Ou então, se eu faço ordens de produção separadas, ou seja, eu lanço uma ordem de produção para o tampo, depois eu lanço uma ordem de produção para o pé, e depois eu lanço uma ordem de produção diferente para a mesa sem. Na verdade, nesse caso, eu estou querendo tirar só o primeiro nível e não o último nível. Quando eu for fazer dessa maneira, né, eu não vou tirar, quando eu lançar uma ordem de produção da mesa assim, eu não vou tirar a madeira de eucalipto. Vou tirar o tampo de madeira, porque eu já produzi esse tampo de madeira, e esse tampo de madeira já tirou a madeira de eucalipto lá. Então, essa distinção é importante fazer para a gente poder configurar isso dentro do Senso. Eu vou clicar aqui, ó, no meu ícone de engrenagem, ele vai me levar para as configurações, vou clicar em configurar e vou vir aqui em opções gerais. Em opções gerais tem uma parte aqui de opções de ordem de produção. Essa seção aqui é bastante importante, então onde a gente vai definir essa questão aqui. Na verdade, na opções de estoque. Então, aqui ó, está escrito aqui, ó, movimentar apenas primeiro nível de filhos de composição. Então, essa questão de primeiro nível é quando eu produzo ordens de produção separadas. Uma para o produto final, outra para o produto intermediário. Aí eu vou marcar ela. Quando eu quero, na verdade, só tirar o último nível, porque eu já estou produzindo o meu item, né, completo lá, ou seja, eu só lanço uma ordem de produção para a mesa, eu vou marcar essa opção aqui. Então, apenas o último nível. Isso, né, só faz sentido quando eu tenho vários níveis na minha composição. Não necessariamente eu preciso de lançar vários níveis. Então, ali na mesa, eu já poderia ter lançado direto, né, todos os itens de baixo ali, mas não fiz isso. Né? Eu quis mostrar ali como que funciona essa parte. Mas, enfim, fica a critério de você para fazer essa opção aqui. Então, marquei aqui. E uma outra opção importante aqui depende da maneira de como a minha fábrica produz. Se eu produzo para estoque ou se eu produzo para sob demanda, né? Basicamente, como que a minha produção se comporta em relação ao setor de vendas, né? A maioria das fábricas produzem sob encomenda, né? Então chega um pedido, esse pedido vai ser produzido. Já outras, né, produzem para estoque. Então eu vou produzindo e vou colocando no meu estoque. Quando as vendas chegam, aí eu vou lá pegar no meu estoque e mandar para o cliente. O Senso tem essa capacidade de trabalhar das duas maneiras, ou seja, eu posso criar ordem de produção a partir de itens avulsos. Então, eu quero produzir aquela mesa, quero produzir 200 daquela mesa para estocar. Beleza, eu vou criar uma ordem de produção com 200 daquela mesa para estocar. Ou então eu posso criar ordens de produção a partir dos meus pedidos que eu tenho ali. Né? Então, chegou um pedido, eu quero criar uma ordem de produção. Eu quero criar uma ordem de produção com todos os pedidos que eu tiver em aberto, todos os pedidos de determinada região, todos os pedidos de determinado vendedor. Tudo isso eu posso fazer dentro do Senso. Né? Uma ordem de produção pode ter desde um pedido até 1000, enfim, 1000, na verdade não tem limite, né? Foi só um exemplo. Mas, enfim, isso é uma separação que é importante fazer, né? Depende de como a sua empresa trabalha.
Se eu trabalho por encomenda, né, se eu produzo, né, sob encomenda, eu posso colocar o Censo para já criar uma ordem de produção a partir de cada pedido que eu lançar. Se eu, né, eu lanço uma ordem de produção individual por pedido, então chegou um pedido, eu lanço uma ordem de produção. Chegou um pedido, eu lanço uma ordem de produção. O Censo pode fazer isso até automaticamente para você. Então, toda vez que um pedido for lançado no sistema, o Censo já vai criar automaticamente uma ordem de produção para você, caso você trabalhe dessa maneira, né? E como que eu faço para poder trabalhar dessa maneira? Eu vou marcar essa opção aqui, já está até marcada, criar ordem de produção automaticamente com novos pedidos. Então, marcando isso aqui, o Censo já vai criar. Existe também essa opção aqui, que basicamente eu tenho que estar com a primeira marcada, né, para ela fazer sentido, que é criar a ordem de produção separada para cada item do pedido. Então, basicamente, assim, algumas empresas, né, gostam de separar, não ter mais de um item em uma ordem de produção só. Então, por exemplo, chegou um item lá com a mesa 100 e a mesa 200. Se eu tivesse aqui marcada, o Censo vai criar uma ordem de produção com a mesa 100 e outra com a mesa 200. Se tiver desmarcado, ele vai criar uma ordem de produção só com as duas mesas. Então, vamos testar aqui agora essas opções que a gente marcou. Vou salvar e vou lançar uma venda aqui. Vou colocar um cliente e vou colocar exatamente aquele item lá que a gente criou, que é a mesa 100. Vou colocar 10 dela aqui e vou salvar, só isso. Bom, como estava marcada aquela opção de já criar uma ordem de produção a partir daquele pedido ali, o Censo já criou. Então tá aqui, ó, ordem de produção 379. Eu posso ver isso aqui dentro da minha listagem de vendas aqui. Ela vai estar aparecendo aqui, ó, tá vendo? Esse ícone. Os pedidos que já tem ordem de produção aparecem assim. Então eu passo aqui, o mouse ele vai mostrar pedido em OP. E já tem aqui ordem de produção, se eu clicar, ele já vai para a minha ordem de produção aqui. Caso eu não tenha essa opção marcada de criar automaticamente uma ordem de produção, mas ainda assim eu quero criar uma ordem de produção a partir daquele pedido, eu posso, não tem problema, né? Eu vou vir aqui em algum desses pedidos aqui e vou aqui, ó, criar OP a partir do pedido, e aí ele já vai criar uma OP, eu clicando aqui, confirmando, ele já vai criar uma OP a partir daquele pedido ali. Existe também a opção de eu ir lá e criar uma. Nessa maneira ele vai criar individualmente, né? Então uma ordem de produção para cada pedido. Mas se eu quero agrupar vários pedidos em uma ordem de produção, a gente vai criar manualmente lá nas ordens de produção. Ou então, se eu quiser criar, né, OPs para estoque, né, a partir de itens, aí eu vou também lá em ordem de produção. Então vamos lá em ordem de produção, a gente vai vir aqui, vendas, ordem de produção. Aqui já vai mostrar o meu quadro Kanban, onde, né, eu tenho todas as minhas OPs, então cada cartão desse aqui é uma OP. A gente movimenta esses cartões, essas OPs, nos estágios, simplesmente clicando e arrastando para um outro estágio. Essa aqui é a OP que a gente acabou de criar, ó. Então o pedido lá, a gente criou o pedido, ele já criou a OP automaticamente para a gente, né? Então com as 10 mesas ali. Vamos criar uma OP manualmente aqui. Vamos vir aqui criar OP. Essa aqui vai ser uma OP. Tem alguns campos aqui que eu posso preencher. Mesmo se a OP já tiver criada, eu posso depois vir aqui e editar esses campos, né? Se ela tiver sido criada a partir de algum pedido, alguma coisa assim. Previsão de início, final, o início real, né? Uma previsão de duração aqui para depois eu conseguir comparar realmente com o que aconteceu. E até alguns ícones aqui de urgência, por exemplo. Então, essa aqui, uma escala de 0 a 5, né? Eu defini que a urgência dessa aqui é 4. Existem campos personalizados que eu posso criar também, que a gente já vai passar por eles. E aqui é onde eu monto realmente a minha OP. Aqui ele está, né, com a opção de montar a partir de pedidos. Então, para eu montar a partir de pedidos, eu vou clicando aqui no mais e ele vai jogando para cá. E eu posso colocar quantos pedidos eu quiser nessa OP aqui. Posso buscar aqui da maneira que eu quiser. Exemplo, eu quero montar uma OP só com os pedidos do vendedor tal, ou só com os pedidos da cidade tal, da previsão de faturamento tal, enfim, eu busco aqui e coloco. Só vai aparecer, né, pedidos que
não estão em OP ainda, para evitar de eu basicamente produzir duas vezes o mesmo pedido. E é isso. Como a gente quer fazer uma OP, OP por pedido a gente já fez, né? Como a gente agora quer fazer uma OP a partir de itens, né? Uma OP para estoque, a gente vai clicar aqui, ó, criar OP a partir de itens. E vou lançar uma vez assim. Adicionei aqui já, né? Vou colocar 6 aqui da OP. Vou salvar. Essa OP ela vai ser salva e já vai cair lá no meu quadro Kanban. Aqui tem uma coisa importante, ó. Eu tenho marcado lá nas minhas configurações uma opção de verificar se aquela composição dos meus itens tem realmente em estoque antes de eu lançar uma OP. Então isso é muito importante para quem realmente precisa, né, verificar se eu tenho aquelas matérias-primas em estoque antes de eu lançar uma OP, que aí ele vai teoricamente reservar o estoque daquelas composições ali e não vai deixar eu nem criar a OP. E aí, dessa maneira, eu consigo garantir que eu não vou criar uma OP e na hora de eu finalizar, na hora de eu lançar a produção lá, eu ver que realmente eu não tinha aqui no estoque e aí, né, vai dar ruim. Então, essa opção está marcada aqui, por isso que ele não liberou. Se eu tivesse desmarcado aqui, salvado e lançado lá, ele teria, né, deixado liberado eu para produzir aqui. Então, foi mais uma opção do Senso aqui que a gente pode, né, utilizar ou não da maneira que você quiser aqui. Basicamente aqui agora eu tenho meu quadro Kanban, né, com as minhas OPs. Eu vou mostrar como que a gente pode personalizar esse processo produtivo, né, e esses estágios aqui de acordo com o meu processo produtivo. A gente vai vir aqui em ações, gerenciar estágios. Aqui eu posso criar novos estágios, então, por exemplo, expedição, deixa eu pensar aqui, corte já tem, acabamento. Então tá, ele já adicionou aqui, ele adiciona no final, mas eu posso reordenar isso aqui da maneira que eu quiser, ó. Cliquei, arrastei, então o acabamento vai estar aqui antes da embalagem. Ele já reorganizou, já criou o estágio, né? Já reorganizou. E uma coisa muito importante é esse estágio aqui, o estágio em que os itens são movimentados. Esse estágio, por padrão, geralmente ele é o último, né? Ou seja, é onde que eu estou finalizando a minha ordem de produção. É onde que eu vou dar saída na matéria-prima e meu produto vai entrar no estoque. Mas não necessariamente ele precisa ser o último. No meu caso aqui, por exemplo, ele não é o último. Mas eu sempre tenho que deixar algum estágio aqui, né, marcado para poder realmente a minha ordem de produção funcionar da maneira que eu desejo, né? Então vou voltar aqui. Aquele estágio lá que a gente acabou de criar já está aqui, ó, acabamento, e a gente já pode ir brincando com a ordem de produção aqui. Então, à medida que a gente for lançando, movimentando ela aqui, arrastando, ele vai automaticamente fazendo essa linha do tempo dela aqui. Então ele já vai calculando o lead time entre os pedidos, já vai mostrando aqui o que eu fiz com ela, ó, alterou de início para corte, depois de corte para pintura, quem foi que fez, o tempo que gastou. E aqui eu tenho os meus itens aqui. Dentro da minha ordem de produção é importante algumas opções aqui. Então eu posso gerar o meu PDF, basicamente, o que eu preciso produzir, esse PDF aqui. Então ele vai gerar, né, esses campos aqui são os campos personalizados que eu tenho, que a gente vai passar daqui a pouco. Mostra os pedidos na OP aqui e mostra os itens que eu tenho para produzir aqui. Algumas observações que eu tenho lá por padrão, mostrar. E está mostrando aqui os itens que eu tenho que produzir. Ou seja, basicamente esse aqui é o que eu poderia, né? Eu posso entregar na mão lá dos meus gerentes de produção para ele poder saber o que ele tem que produzir. Outras opções aqui, PDF por pedido, se eu tiver vários pedidos em uma mesma OP, então eu posso gerar aquele mesmo PDF ali, só que separado por pedido. E esses aqui são as opções da lista de materiais, que é bastante importante quando eu tenho as minhas composições cadastradas. Então eu vou gerar a lista de materiais aqui, basicamente, e ele vai fazer o contrário nesse caso aqui. Ao invés dele mostrar a minha
os itens que eu tenho para produzir, ele vai mostrar o que eu tenho para tirar, ou seja, do meu estoque. Então, com essa ordem aqui, eu tenho os materiais na minha lista de produção, eu vou lá no meu almoxarifado e vou tirar esses itens aqui. É basicamente isso aqui que eu preciso tirar para poder produzir essa ordem de produção. Ah, mas eu quero essas duas informações no mesmo PDF, não tem problema. Você vai vir aqui, gerar lista de materiais com itens, aí vai mostrar tanto os itens que eu tenho para produzir, quanto a lista de materiais ali embaixo, para eu poder, né, tanto tirar lá do almoxarifado, do meu estoque de matéria-primas, quanto para eu poder produzir. Basicamente é isso, né, um básico aqui de ordem de produção. Então eu posso, né, gerar esses PDFs da maneira que eu quiser, movimentar nos estágios ali. E tem uma opção aqui também, exemplo, eu estou no meio do meu processo produtivo ali. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, são 10, né, mesas aqui. Vamos supor que eu precisei adiantar algumas dessas mesas aqui, enfim, passei elas na frente, e dessas 10 aqui, 3 eu já acabei, mesmo as outras 7 ainda estando em algum estágio anterior. Eu preciso dar entrada nessas 3 para eu poder já sair, vamos supor que é uma urgência lá, e o cliente está lá para buscar e eu preciso finalizar parcialmente. Então, basicamente, eu vou vir aqui dentro da ordem de produção que eu quero finalizar parcialmente, ações, finalizar parcialmente, vou selecionar os itens e vou selecionar a quantidade que eu quero, no caso aqui 3, confirmar, ele já vai confirmar que eu estou produzindo 3 ali, daquele item ali. Isso aqui é a finalização parcial. A finalização normal, que é o que a gente vai fazer agora, a gente vai arrastando. Não necessariamente eu preciso passar por todos os estágios, tá? A gente sabe que alguns itens, alguns processos produtivos têm essa característica, onde um cartão, uma OP, ela não passa por determinado estágio. Então aqui, ó, fiz exatamente isso, peguei da facção aqui, já joguei direto para embalagem. E agora a gente vai jogar aqui para o meu estágio de finalização, que é onde que vai realmente finalizar a OP, vai fazer a mágica do censo aqui do estoque. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou selecionar o depósito que eu quero, a data de finalização correta, e eu vou confirmar a quantidade produzida desses itens. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai entrar com 10 dessa mesa sem no estoque, que é aquilo que eu estou produzindo. Eu posso até colocar uma quantidade descartada aqui, exemplo, existem alguns processos, né, às vezes alimentício, processos químicos, onde eu produzo, mas ainda assim tem algumas quantidades aqui que elas gastam matéria-prima, mas elas não são aproveitáveis, vamos dizer assim. Então eu preciso descartar isso aí, mas eu preciso que o sistema entenda que eu gastei matéria-prima para fazer aquilo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1, o sistema vai tirar a matéria-prima como se fosse de 11, mas ele vai dar entrada no estoque só de 10. Então, basicamente isso. Existem algumas opções aqui que eu posso marcar, basicamente de movimentar a quantidade descartada. No caso da quantidade, se eu clicar em movimentar a quantidade descartada, ele tivesse aqui, por exemplo, 10 e 1, ele sairia com esse 1. Se eu apertar essa opção de incluir itens em estoque, basicamente ele retiraria o primeiro nível que tiver do estoque, o que não tiver ele complementa com o resto da cadeia. E também posso, né, o que acontece muito numa fábrica é de a minha produção, ela não saiu exatamente da maneira que eu tinha planejado. Então eu gastei um pouquinho mais de matéria-prima, ou gastei um pouquinho menos de matéria-prima. Por isso que os campos aqui são editáveis, né? Não só a questão da matéria-prima, mas do produto. Então, eu tinha 10, mas às vezes rendeu 11, às vezes rendeu 9, enfim. Eu posso colocar da maneira que eu quiser. E com a matéria-prima é a mesma coisa. Nesse caso, eu vou clicar aqui em alterar a composição movimentada manualmente. Ele vai já mostrar para mim aquela composição ali. Então lá, eu tenho aqui a madeira de eucalipto, os pés de madeira, que são o último nível da minha cadeia, né, da minha árvore. E eu vou, por exemplo, em vez de 40, gasto 38, acabou gastando mais do que eu imaginava. E ele também já vai mostrar aqui para mim até a quantidade que, né, eu tô tirando em relação à quantidade do estoque e a quantidade que está faltando, ou seja, o saldo. Então ele já está mostrando para mim que eu não tenho como tirar isso aqui do estoque, porque eu não tenho isso aqui em estoque. Eu preciso de 40, mas eu tenho 0 aqui, então está faltando 40. Mesma coisa nesse caso aqui, onde eu tenho 1,
eu preciso de um, mas tenho 0, então ele não vai deixar eu finalizar. Eu finalizando isso aqui, né, eu marcando aqui, eu tendo isso aqui em estoque e finalizando, ele já vai levar essa ordem de produção para cá e aqui vamos abrir uma ordem de produção já finalizada, ela já mostra aqui finalizada com a hora da finalização, já vai mostrar aqui a quantidade produzida que eu tenho. Se eu tiver, né, a composição, ele já vai mostrar o que também eu produzi ali. Eu posso, depois de finalizada, gerar um PDF, uma lista de materiais, mostrando o que realmente aconteceu, o que realmente foi produzido, o que realmente saiu do meu estoque, né? O que aconteceu ali, para a gente poder ter essa noção ali. Vamos entrar com o estoque daquelas matérias-primas ali para a gente poder verificar como que funciona aquela movimentação, aquela finalização ali. Então a gente vai vir aqui, assim, importante também para a gente ver como que movimenta manualmente o estoque, né? Então eu vou vir em compras, estoque. Eu posso buscar o item aqui e ir movimentando ele um a um, mas eu já vou fazer isso aqui em massa, né? Para eu já, como é mais de um item, então eu já vou pesquisar aqui a madeira, eucalipto e agora os pés de madeira. Aqui eu seleciono que eu vou fazer uma entrada, né? E a quantidade movimentada vai ser, vou colocar 200 e 100. E aí ele já entrou com esses dois itens aqui. Agora eu já tenho, né, quantidade suficiente para poder finalizar aquela ordem de produção. Vou lá em vendas, ordem de produção. Pegar aquele pedido lá, que está agora aqui embaixo. Aqui, ó. Vou levar aqui para o finalizado. E agora, se a gente clicar aqui em alterar composição movimentada manualmente para verificar realmente se tem realmente, né, aqueles produtos ali, não necessariamente eu preciso clicar ali, mas enfim, a gente pode clicar aqui para dar uma conferida. Agora eu tenho 100 no estoque de pé de madeira e 200 aqui e não falta nada. Os dois aqui estão com o verdinho aqui. A gente pode finalizar. Vamos finalizar. E aí o sistema já vai fazer exatamente esse movimento, né? Um movimento para cada item. Então, mesa 100, o que ele vai fazer? Entrar com 10. Madeira de eucalipto, o que ele vai fazer? Sair com 1. Pés de madeira, o que ele vai fazer? Sair com 40. Vamos conferir isso aí? Já está aqui, ó, finalizado, ordem de produção finalizada, tudo certinho aqui. Então vamos conferir agora o estoque só. Vamos lá em compras e estoque. Posso ir também no cadastro do item lá para a gente verificar, né? Mas nesse caso aqui foi mais fácil. Mesa 100, primeiramente. Então, eu tenho 10 no meu estoque. Eu tinha 0 anteriormente. A OP379 movimentou mais 10, agora eu tenho 10. Se a gente olhar algum dos itens, né, da composição, né, minha matéria-prima lá, vamos olhar a madeira de eucalipto. Aqui, ele já vai mostrar o meu histórico do meu estoque aqui. Então, eu entrei com 200 aquela hora, né, e depois saí com 1. Então, 200 gastou um aqui, agora eu tenho 199, tá vendo? Então, primeiro eu entrei manualmente com 200, depois eu saí com um da OP379 ali, e agora eu tenho 199. Basicamente é assim que funciona essa parte de ordem de produção. Vamos ver mais uma questão aqui. Primeiro, os campos personalizados, que eu posso personalizar os campos que eu tenho na minha OP. Então acontece muito assim, eu preciso que na minha ordem de produção eu lance lá, não sei, o responsável por determinado processo, pela checagem da qualidade. Ou eu preciso que no PDF da minha ordem de produção saia lá uma data pro operador ali colocar lá manualmente, né, no papel e caneta e tal, quando eu for imprimir aquilo ali, qual foi a data que ele fez determinado processo. Então, eu posso criar esses campos personalizados aqui, eu venho em cadastro os campos personalizados, adicionar. Então, vamos supor assim, data da checagem. Vou colocar aqui ordem de produção.
Vou colocar se eu quero que apareça no PDF e qual que é o tipo. Então, texto, é data, é financeiro, é numérico. Então, vou colocar aqui data, tá aqui. Né? Posso escolher também o formato, ou seja, assim, padrão vai ser basicamente eu preencher a data. Escolher seriam várias opções nas quais eu tenho que determinar, escolher uma das opções. Múltiplas, basicamente, na verdade, escolher, eu tenho que escolher uma. Múltiplas opções seria onde eu posso escolher várias das opções. É parecido com escolher, só que aqui eu preciso escolher uma e aqui eu posso escolher várias. E área de texto seria basicamente um campo de texto livre ali para a gente poder colocar. Aqui eu vou salvar só esse aqui normal mesmo. E se eu for lá na minha ordem de produção agora, tanto para criar quanto para editar alguma ordem de produção, esse campo vai estar aparecendo lá, data de checagem aqui, ó. Então, é um campo de data que a gente definiu, eu colocaria aqui, ele já apareceria lá. Outro aspecto interessante aqui das ordens de produção são os relatórios que a gente tem. Então, eu posso ver os relatórios de OPs. O que são os relatórios de OPs? Eu quero ver, né, as ordens de produção que estão em determinado estágio. Então, facção, ou então as ordens de produção que tem previsão de início para esse mês, que tem previsão de final para ontem, que foram finalizadas na data tal. Isso tudo aqui eu posso, né, gerar um relatório aqui, separando por item, agrupando por item, mostrando a duração, mostrando a quantidade descartada, tudo isso eu posso ver aqui. Então, ó, finalizado esse mês, é isso aqui que a gente tem. Então, vai mostrar lá a OP, vai mostrar o estágio, vai mostrar a finalização, tudo isso aqui para mim. Outros relatórios aqui que a gente tem, opa, clicando aqui em ações, tem relatório de produção, ou seja, o que realmente eu produzi. Então, eu quero ver a minha produção desse mês. Data de finalização esse mês. Então, vai mostrar aqui o que eu produzi esse mês. Está mostrando aqui por dia, basicamente. Então, hoje, ó, dia 29/1, a gente produziu 10. Total da produção 6.000, que é o valor ali. Ele vai mostrando por dia aqui. Eu posso ver um gráfico de barras, posso ver por semana. Enfim, do jeito que eu quiser ali. Posso ver aqui os itens consumidos. Então, se aqui na produção eu estou vendo que entrou, né? Ou seja, o que eu produzi, aqui eu estou vendo que eu consumi, ou seja, o que saiu. Se a gente clicar aqui em relatórios de itens consumidos, a gente pode ver, no caso, né, dessa ordem de produção, por exemplo, vai mostrar ali que eu consumi pé de madeira, que eu consumi aquela madeira de eucalipto lá, tudo isso aqui. Posso ver o que está em progresso aqui, então, o que já começou e o que eu ainda não terminei. Então, o que está o nosso WIP, né, o Work in Progress ali. Isso é importante também para ver o nível, para garantir que eu não estou com muita coisa, né, aberta, sem finalizar, esse tipo de coisa. E também um dashboard de perdas, né? As perdas são aquele caso das quantidades descartadas. Nesse período aqui que está selecionado eu não tenho nada, mas se a gente aumentar o período aqui, ele provavelmente vai achar alguma perda aqui para mim. Então, achou perdas ali. Então, basicamente, lá naquele campo quantidades descartadas, ele vai mostrar algumas informações aqui, né, do que eu perdi nesse processo. Isso é bastante interessante para casos de, por exemplo, indústria alimentícia, indústria química, onde tem muitas perdas, né, para a gente ver o que aconteceu ali. E é isso, o nosso módulo de ordem de produção. Espero que tenha ficado claro e que isso seja bastante útil para a sua empresa e para a sua fábrica.